Momento Holístico de hoje traz um tema que dará um pouco de sequência ao tema da semana passada. Então, o nosso tema de hoje são as escolhas. As escolhas que nós fazemos durante a vida, que muitas vezes nós nos arrependemos. Mas eu digo para vocês uma coisa: a gente nunca pode se arrepender do que fez para si próprio, e sim daquilo que você deixou de fazer para você. Isso sim, você um dia vai se arrepender. Isso são as leis normais da vida. Muitas vezes você deixa de fazer algo para você e acaba achando desculpas para não fazer, porque você acha que você não merece. Isto está aí dentro de você. Está lá no seu inconsciente e precisa ser revisto quanto antes, para que você não atropele a sua própria vida, para que você não deixe passar as oportunidades que lhe vêm na vida, porque todas as coisas na vida são oportunidades. Às vezes nós estamos assoberbados, ou nós estamos revoltados com a vida, e muitas vezes nós somos chamados para alguma coisa e nós dizemos: não posso ir. Então vocês têm que aproveitar a oportunidade, porque muitas vezes neste chamado estará lá uma grande oportunidade para você crescer um pouco mais. Eu tive uma questão há um tempo atrás de alguém que me chamou para um atendimento e eu estava bastante cansada e essa pessoa me ligou pedindo que eu fosse atendê-la. E eu na hora pensei em dizer que dar uma desculpa, mas não consegui. Então eu fui atender esta pessoa. Na realidade, fui atender a mãe dela. E eu não conhecia essa pessoa. Peguei o endereço e fui atendê-la. E nesta época, eu tinha muita dificuldade na vida. E mesmo cansada, mesmo exaurida de tanto trabalhar, sem dormir, né, passando por problemas de saúde, eu resolvi atendê-la. E passei a conhecer a mãe dela, uma pessoa bastante influente dentro do nosso meio. E esta pessoa me fez uma proposta de trabalho muito boa, mesmo sem saber das condições que eu vivia na época. Então, se eu tivesse negado aquele atendimento, eu não teria tido a oportunidade de conseguir um trabalho melhor e mais bem remunerado. Então, muitas vezes, as oportunidades que surgem, mesmo dentro de uma circunstância complicada, que foi a minha escolha ir atender. Eu podia ter dito que não, né? Mas foi a minha escolha atender. Então, esta escolha que eu fiz me prosperou um pouco mais. Então, quando eu faço uma escolha, que isso fique bem claro, eu sempre bato nesta tecla.
Quando eu faço uma escolha, essa escolha é minha responsabilidade. Se ela vai dar certo, se ela vai dar errado, se eu vou me estrepar lá na frente, se eu vou quebrar a cara, é problema somente meu. E o que acontece hoje? São desculpas. São desculpas porque aconteceu isso, porque fulano fez eu fazer isto. Porque o ciclano fez eu fazer aquilo. Não, a culpa é sua. A responsabilidade das escolhas são suas somente. E isso nós temos que entender. É nós que escolhemos. Ninguém escolhe por você. Você é dona de si. Então, muitas vezes, vocês acham desculpas para não se cuidar. E quando eu acho uma desculpa para não me cuidar, o meu amor próprio está indo por água abaixo. Eu estou entrando dentro de um caminho para que o meu amor próprio acabe. Quando eu arranjo uma desculpa para não cuidar da minha própria pessoa, o meu amor próprio está muito, muito, muito baixo. Então, nós precisamos encontrar aí dentro deste parâmetro algo que nos faça acordar. Mas para que eu acorde, eu preciso ter o quê? A responsabilidade de mim mesma. Eu preciso estar atenta a tudo aquilo que eu estou fazendo dentro da minha vida. E de que forma isto que eu estou fazendo, planejando ou colocando em ação pesa dentro do meu próprio eu. Eu preciso ver que eu não preciso usar máscaras para ser quem eu sou. Infelizmente, hoje a sociedade usa-se muita máscara. Não use máscara, seja autêntico, seja você, assume as responsabilidades por você mesmo. Não brigue lá com alguém que te critica por alguma forma. Olhe para esta crítica, às vezes ela pode ser construtiva para você. Muitas vezes nós nos enfurecemos, mas nessa fúria tem a minha responsabilidade também. E o que esta fúria que eu tive por uma crítica, porque muitas vezes até crítica não construtiva, ela é boa, porque ela faz com que você reveja os seus parâmetros de vida. Então, vamos para o intervalo e pense nisso. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita.
espero que tenham pensado no intervalo sobre as críticas. Então, continuando sobre as críticas, como você reage quando você recebe uma crítica? Quando ela é construtiva, a gente fica todo faceiro, né? Isso é normal de todo mundo. E quando essa crítica é destrutiva? Porque muitas vezes nós recebemos críticas destrutivas, né? Pessoas que adoram pisar. Isso nós temos bastante, né? E quando você recebe um xingamento, como você reage? Revida? Eu vou dar um exemplo que muitas vezes acontece comigo. Pessoas que me chamam de negra ou negra scorse, que eu não sei o que significa essa palavra em italiano. Vocês acham que eu fico zangada? Eu não fico zangada, porque eu tenho orgulho da raça que eu tenho no meu sangue. A minha tataravó era escrava, veio da África. E eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Então, há muito tempo, eu deixei de revidar estas coisas, porque não me acrescenta em nada. E como dizia o meu avô, ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Então, eu tenho que ter orgulho de quem eu sou. E é assim que você começa as suas escolhas positivas. Mas quando você cria várias personalidades para mostrar que você é daquela forma moldada para alguém, você está fazendo uma escolha também. E você está sendo falso consigo mesmo. Não é com o chefe, não é com o amigo, não é com o pai, não é com a mãe, não é com os irmãos, mas com você mesmo. Então, a responsabilidade desta escolha é sua. Porque existe tantas pessoas que vivem colocando máscaras para tudo, que elas já não se reconhecem mais. Elas se perderam no meio do caminho. Elas se perderam da sua própria personalidade. Aí, quando elas começam a se perder da própria personalidade, elas nem sabem mais quem elas são. E aí começam os transtornos na personalidade. Elas vão passando, a cada tempo elas são de uma forma. E elas não conseguem se encontrar e elas sofrem com isso. Portanto, eu digo para vocês, essa questão nós temos muito, né? Que no trabalho você tem que ser assim, 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 assado. Ok? Norma da empresa, ótimo. Mas você não precisa fingir que você é aquilo. Você tem que ser você mesmo. E o que é errado também com muitos empresários é misturar a parte do profissional, o profissionalismo da pessoa com a vida particular dela. A vida particular dela para fora da empresa não interessa ao empresário. Infelizmente, nós ainda temos muito isso da questão de, muitas vezes, se jogar fora um bom profissional. Vamos pôr assim, porque ele vai numa festa que tem rock? Porque ele frequenta determinado lugar? Isso é a vida particular dele. O empresário tem que entender isso. Será que o empresário gostaria que o funcionário se intrometesse na vida particular dele? Não, então os direitos são iguais. E assim, o
meu direito termina onde começa o seu. Então vamos respeitar. O respeito é tudo. Então tudo isso entra em escolhas. Entendimento, sabedoria. Né? Se eu tenho um funcionário bom, se ele tem lá fora uma conduta diferenciada, eu posso tentar ajudá-lo, porque ele é um funcionário bom. Né? E muitas vezes ele auxilia na minha empresa de uma tal forma que me coloca a empresa muito mais para cima. Então tudo isso tem a ver com escolha, tem a ver com a personalidade, tem a ver com a sabedoria, tem a ver com a cultura, né? Porque nós sabemos aí que nós temos pessoas cultos, doutores, doutoras, como eu digo sempre que as pessoas dão risadas, mais grossa do que uma porta de paiol. Então, são escolhas. Ele escolheu ser daquela maneira, né? Então, assim, uma coisa muito ruim que existe também, que a gente vê muito e que eu atendo também muitas pessoas que reclamam, são os pré-julgamentos. Como diz o ditado, nós não podemos julgar o livro pela capa. Nós precisamos conhecer aquela pessoa para poder falar algo dela. O que também não interessa para mim. Não é minha vida, a vida é dela. Cada um tem a sua escolha, faz aquilo que quer. A não ser que você que está falando daquela determinada pessoa, que é uma escolha sua, né? Como diz lá na palavra, né? A língua não tem osso, mas ela pesa. Então, se você fez a escolha de falar de alguém, coloque-se no lugar dela. Você já calçou o sapato dela para julgar? Porque aí você está sendo bem, querendo ser muito mais do que o Criador, né? Porque ele nunca julgou ninguém. Então, quando nós julgamos alguém, é uma escolha minha. E eu vou acarretar na minha energia vibracional muita coisa negativa. Então, o que a gente vê muito, né? Muitas vezes essa questão da falação, porque às vezes é uma mentira, mas ela vai sendo contada e contada e contada, né? Acaba se tornando aí como se fosse uma verdade. Escolhas. Então, se eu escolho denegrir alguém, não pensa que eu vou ficar aqui bonitinha, lindinha a vida toda, não. Porque vai cair nas minhas costas também. Somos vibracionais, somos energias, somos escolhas. Nós fazemos a escolha. Eu tenho um lobo e tenho a ovelha. Qual é o alimento? Aquele que eu alimentar é a minha escolha. Então, quando eu abro a minha boca para julgar alguém, é uma escolha minha. Então, eu tenho que saber que a responsabilidade do peso desta falação é minha também. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, odeio aquela pessoa. Tenho pavor daquela pessoa. Ah, sim, você calça o sapato dela, querida. Você vive a vida que ela já viveu, você já passou pelo que ela passou. Então pense que isso são escolhas. E que essas escolhas vai afetar o seu amor próprio. Porque com o passar do tempo, você começa a ficar sozinho. Porque as outras pessoas vão saber de como você é. Então, se você fala de alguém, vai falar delas também. Então, são escolhas. As escolhas são suas. Você é responsável pela sua vida. Tenham um ótimo final de semana. Pensem bem antes de falarem alguma coisa. Amem-se. Busquem viver em paz. Que o fim de semana seja maravilhoso. Namastê.